Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo, a nossa semana 15, que continua falando sobre a parte de soluções. A gente já viu o que é uma concentração, a gente já calculou o título e agora a gente vai começar a calcular a molaridade. Então, a molaridade seria uma concentração em quantidade de matéria por volume. Então, nesse caso, nós precisamos saber o número de mol e o volume que aquela solução apresenta. Aí, como definição, ele diz que é conhecida como concentração molar ou molaridade e ela é medida em mol por litro. Ela tem uma relação com a quantidade de matéria do soluto e o volume dessa solução, que é expresso em litros. Lembrando que a quantidade de matéria é o número de mols. Então, quantos mols aquela solução apresenta. Nesse caso, a molaridade vai ser calculada por N1 dividido pelo volume. Ou seja, o número de mol dividido pelo volume. E esse número de mol, ele pode ser encontrado, calculado, caso a questão não dê, tá? Geralmente a questão não vai lhe dar esse número de mol. Você vai ter que calcular ele. Então, como é que eu vou calcular o número de mol? O número de mol vai ser calculado por N1 igual a M1 dividido por M1. E o que é que significa cada um desses M's? Esse M que tem a perninha, que é da primeira fórmula, é molaridade. E essa molaridade ela é medida em mol por litro. Depois de fazer o cálculo, você vai ter que colocar como unidade de medida mol por litro. Já esse M minúsculo que tem aqui, ó, esse M1, seria a massa em gramas do soluto. Lembrando que o soluto é aquela substância que você quer dissolver em um solvente, que seria a água, por exemplo. Então, o M1 é a massa em gramas que a gente tem de uma substância. E tem esse M1 maiúsculo aqui embaixo da fórmula, ó. Esse M1 maiúsculo seria a massa molecular. Então, a massa molecular é a soma de todas as massas atômicas de cada átomo, de cada elemento químico que está presente na molécula. Então, digamos, seja H2O, seja H2O não porque é solvente, né? Digamos que seja NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, você ia ter que ver a massa do Na e a massa do Cl, você tinha que procurar lá na tabela periódica para poder fazer essa substituição. E, no final, multiplicar esse M1 maiúsculo por V, onde V vai ser o volume em litros. Então, a massa tem que estar em gramas, o volume tem que estar em litros. Então, cuidado para não confundir e colocar unidades de medidas diferentes, porque senão o cálculo vai ficar errado. Então, aqui ele finaliza nesse slide dizendo que a molaridade, que é o M, é a concentração em quantidade de matéria. M1 é a massa do soluto, M1 maiúsculo é a massa molar e V é o volume da solução expresso em litros. Então, o volume da solução, tá? Então, já a solução, lembra que solução já é a mistura do soluto mais o solvente. Então, vamos tentar exemplificar. Então, como esse assunto ele é mais cálculo, então requer que a gente treine bastante esse tipo de questão. Observa aí. Exercício resolvido. Ele pergunta qual é a massa de HNO3 que deve ser dissolvida em água, de tal modo que se obtenha 2 litros de ácido nítrico a 0,2 mol por litro. Dado, então a questão já lhe deu, o M maiúsculo do HNO3, então você já tem a massa molecular, tem um M1 maiúsculo da fórmula, que é igual a 63 gramas por mol. Nesse caso, observa que esse M1 vai ser igual a
a massa em gramas, que é justamente o que a questão pediu para vocês calcularem. Ó. Qual é a massa? Então, a massa é justamente esse M1. A molaridade, a questão já deu, vale 0,2. A massa molecular, a questão já deu, vale 63. E o volume, a questão também já deu, vale 2. A questão aqui, ele adaptou a fórmula, multiplicou meios pelos extremos, né? Então, multiplicando meios pelos extremos, vai dizer que M1 vai ser igual a molaridade vezes a massa molecular vezes o volume. Onde M1 vai ser igual o valor da molaridade, que é 0,2, vezes o valor da massa molecular, que é 63, vezes a massa do volume, que a questão já deu também, 2 litros. Então, esses 3 dados a questão já lhe deu. Você só substituiu. E achou aí o M1, que é a massa em gramas, sendo igual a 25,2 gramas. Beleza? Então, é só fazer a multiplicação e acha o valor. Daí já é a resposta que a gente tem para a questão. 25,2 gramas. Outra questãozinha aí diz o seguinte. Pacientes que necessitam de raio-x do trato intestinal devem ingerir previamente uma suspensão de sulfato de bário, que é o BaSO4. Esse procedimento permite que as paredes do intestino fiquem visíveis de uma radiografia, permitindo uma análise médica de suas condições. Dado BaSO4 igual a 233 gramas por mol, considerando em que 500 ml de solução existem 46,6 gramas de sal. Calcule a concentração dessa solução em mol por litro. Então, você já sabe que ele quer a concentração em mol por litro. A concentração em mol por litro sempre vai ser a molaridade, beleza? Então, você quer encontrar esse M mais bonitinho aqui. E aí você vai separar todos os dados que a questão lhe deu. O primeiro dado que ele deu foi BaSO4 com 233 gramas por mol. Cuidado nas unidades de medida, tá? Que elas são muito importantes para esses cálculos que a gente faz. Então, 233 gramas por mol vai ser o M maiúsculo. E aí a gente tem também um volume igual a 500 ml. Mas, espera aí um pouquinho. Esse volume ele está em ml. A questão lá que nós vimos na fórmula é que esse volume não pode estar em ml. Esse volume tem que estar em litro. Então, eu vou ter que transformar o ml em litro. Eu sei que 1 litro tem 1000 ml. Então, eu vou pegar aqui esse 500 ml e vou dividir por 1000, que é para dar o resultado em litro. Então, dividindo 500 por 1000, vai dar 0,5 litro. Então, eu já tenho o meu volume como 0,5 litro. E tenho também a massa do sal, que é 46,6 gramas. Então, a massa do sal, 46,6 gramas. Substituindo esses dados que nós temos na fórmula, nós podemos dizer que a molaridade vai ser igual a 46,6 dividido por 233 vezes 0,5. Multiplicando 233 por 0,5, nós temos 116,5. E aí a gente vai dividir 46,6 dividido por 116,5. Essa divisão vai dar 0,4 mol por litro, que é a resposta da questão. Então, isso até na sala de aula, tá? Os cálculos eles são feitos dessa maneira. Então, é muito importante que vocês acompanhem o raciocínio para que a gente possa fazer esses cálculos de uma maneira bem simples e bem direta, como a gente está fazendo aqui, ok? Mais uma questão. Sabe-se que em 100 ml de leite integral há cerca de 120 miligramas de íons
de cálcio. Calcule a concentração de cálcio no leite em mol por litro, dado Ca2+, igual a 40 gramas por mol. Observa que, nesse caso, o valor da massa, que é 100 ml, lhe deu o valor, aqui é a massa não, o volume, né? Volume, que é 100 ml, lhe deu uma massa, que é 120 miligramas, e lhe deu a massa molecular do Ca2+, que é 40 gramas por mol. Substituindo na fórmula, lembrando que ele quer a concentração, né? Ele quer saber qual é a molaridade. Então, a molaridade vai ser igual a M1 dividido por M1 vezes V. Onde o M bonitinho da perninha aqui a gente quer encontrar. O volume vai ser 100 ml. Lembrando que nós não podemos usar a unidade de medida ml, tem que ser litros. Então, para transformar ml em litro, eu vou ter que dividir por 1000. Então, 100 dividido por 1000 vai dar 0,1 litro. E a massa que também foi dada pela questão. Só que a massa também foi dada em miligramas. É o mesmo caso do ml, tá? Esse M aqui, ó, que está tanto em um quanto o outro, ele vale 10 elevado a menos 3. Ou seja, ele quer dizer que você está dividindo esse resultado, que é o 120, por 1000. Então, mili equivale a 10 a menos 3. Então, fazendo o cálculo, fazendo a divisão do 120 por 1000, a gente vai ter 0,12 gramas de Ca2+. E a massa molecular, que é o M1 maiúsculo, a questão já lhe deu, 40 gramas por mol. Substitui na fórmula, e aí a gente vai ter 0,12 gramas, que é o valor que nós temos da massa, dividido pela massa molecular, que é 40, vezes o volume, que é 0,1 litro. Fazendo o cálculo aqui, né? 0,12 repete, 40 vezes 0,1 dá 4. E aí você vai dividir 0,12 dividido por 4. Vamos ter o resultado da molaridade sendo igual a 0,03 mol por litro. Lembrando que a molaridade, esse M bonitinho, ele está simbolizando, ele está representando a molaridade em mol por litro. Beleza? Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar agora, durante a aula, e também podem perguntar lá no Google Sala de Aula, onde eu vou postar esse videozinho para qualquer dúvida que vocês tenham mais tarde, ok?